Olá, mais uma atividade do Festival Sertão Alternativo. É um festival independente de artes integradas que acontece em Afogados da Engazeira e esse ano nós estamos fazendo online. Hoje, no primeiro dia do festival, nós já tivemos a oficina Os Três Pilares do Cordel, com Tainara Queiroz, que é do Clube do Cordel. E vamos para a nossa segunda atividade, que é uma roda de diálogo intitulada Ripa, Acorde e Abrafim. Ressurgindo e resistindo em nome da cultura em meio à pandemia. E para esse momento, nós chamamos três pessoas que representam esses três movimentos, essas três organizações, tanto que ressurgiram como surgiram nesse momento bem complicado que foi a pandemia. Primeiro eu queria apresentar a vocês. Ele é produtor cultural e integrante do Corpo de Gestores da RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores Técnicos e Artistas de Pernambuco, de Jaelton Quirino. Olá, boa tarde a todos. Olá. Queria falar rapidinho aqui que eu sou de Arco Verde, né? Sou de Arco Verde, trabalho com teatro, com audiovisual e com circo. E componho a RIPA desde o seu surgimento, em março desse ano, quando a pandemia se instalou. A gente teve esse intuito de agrupar pessoas, aquilombar pessoas e coletivos, ideias, e daí surgiu a RIPA, e aí daqui a pouco eu vou poder falar mais um pouquinho, mas agora é só me apresentando. Massa, obrigada, Dejaelton. Dejaelton, né? Dejaelton. Isso. Pode chamar Deja também, que é mais fácil. Ah, tá bom, Deja. A segunda convidada é produtora cultural e integrante do grupo Acorde, Movimento pela Música de Pernambuco. Ela é de um dos maiores festivais e eventos de música da América Latina, Melina Rickson. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, como diria Siba, a gente já não sabe quando é que as lives sairão, então ele faz bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque fica gravado, as pessoas não assistem, né? Vão assistir depois. Então, obrigada pelo convite. Lá estamos aqui juntas de novo, né? Você que é minha companheira lá no Acorde Levante pela Música de Pernambuco, que é um movimento que a gente criou durante esse período de pandemia. A gente está junto aí, acho que uns 7 meses, né? E foi um grupo que foi criado assim numa intuição de juntar alguns produtores. No primeiro grupo tinham 10 pessoas, no primeiro dia, no segundo dia tinham 30, no terceiro 50. Com uma semana a gente estava com 200 e tantas pessoas no grupo. E realmente é um grupo extremamente diversificado, é um grupo, pela primeira vez, muito organizado da música de Pernambuco. A gente nunca teve um grupo tão mobilizado e tão diversificado em relação do setor da música aqui em Pernambuco, com técnicos, com produtores, com mestres e mestras da cultura popular, maracatu, ciranda, coco, afoxé, associações de cultura popular, entidades ligadas à música, como o AMP, como a Associação do Hip Hop, os principais festivais de música, os principais, eu diria quase a maioria está lá, dos festivais de música de Pernambuco. Os artistas da cena musical contemporânea estão no grupo, são extremamente atuantes, é o caso de Siba, de China, do Mombojó, de Karina Burr, de Isaade, de Flaira Ferro. Eu não vou nem começar a falar, porque são tantos, e de repente a gente tem o movimento negro, o movimento periférico, a CUFA, o Conselho Estadual de Cultura, né, a setorial da música, tá dentro do Acorde. Então, isso tudo fez com que o grupo ficasse realmente muito forte e a gente vem atuando bastante intensamente, eu diria, desde então. Nossa, Melina. E o nosso terceiro convidado, ele é cofundador da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes, e é editor da Mídia Ninja, Thales Lopes. Tudo bom, Thales? Ei, como diz Melina, bom dia, boa tarde, boa noite.
já fui apresentado, sou Thales. É muito legal poder estar aqui, agradecer o convite do Sertão Alternativo, no seu nome, Laida. Poder rever aí figuras que são tão bacanas, importantes para a música brasileira como a Melina, né? Já são anos aí que a gente se encontra nesse difícil trabalho de música independente, principalmente de buscar construir ações coletivas para esse espaço. Estou super feliz com a oportunidade. Durante muito tempo produzi festivais e até hoje continuo ainda acompanhando e produzindo coisas pelo interior do Brasil. Sou mineiro, e ver um festival no interior de Pernambuco realizando ação nesse período, né, me deixa muito feliz. Vim aqui hoje mais, inclusive, para poder aprender com as experiências do hip e do acorde. Já ouvi falar bastante, tenho acompanhado aí, o acorde tem ressoado Brasil afora com as ações que tem feito em Pernambuco durante a pandemia. Foi realmente uma das experiências mais interessantes, se não até do ponto de vista estadual, de articulação estadual, ouso dizer que é a mais interessante. E Pernambuco sempre foi um farol, né, para todo esse processo, pelo menos para a minha geração aí. Desde os anos 90, a gente se inspira muito por tudo que acontece no estado de Pernambuco. Então, venho aqui hoje para poder aprender um pouco com vocês e acompanhar o que está acontecendo e trocar um pouquinho também. Massa, Thales. A gente é que agradece, né? E fica feliz de saber que Pernambuco sempre foi uma referência para vocês. E eu tenho que concordar, viu? Então, vamos lá, assim, cada um está representando uma organização. Eu queria começar por Deja, para falar a respeito da RIPA. O que é a RIPA, como surgiu, quais os objetivos, né? O que é que a RIPA conseguiu realizar nesse período que a pandemia não acabou, né? A gente está falando aí do momento mais crítico, que foi lá aquele início, foi quando esses movimentos surgiram e ressurgiram. Mas aí o que é que a RIPA conseguiu até agora? Como é que está sendo essa articulação, Deja? A RIPA, ela surge primeiro de uma inquietação, né? Eu faço parte de um coletivo de teatro aqui de Arco Verde, Pernambuco, né? Sertão do Mochotó. E a gente já, ao longo dos anos, a gente falava muito, ficava muito inquieto em relação a conhecer os nossos pares, a saber se as aflições dos outros eram as mesmas que as nossas. Enfim, a gente buscava isso e depois a gente começou a encontrar outros parceiros em vários segmentos, no audiovisual, na música, e a gente começou a perceber que não era uma inquietação só de segmento, era uma inquietação dos artistas, dos produtores, dos técnicos, e a gente começou a perceber algumas desigualdades, algumas questões históricas que precisam ser reparadas em relação ao interior do estado de Pernambuco. Total. Com essa observação, a gente começou a encontrar esses pares, independente dos segmentos que eles e elas estavam. E durante o festival Chama Violeta, do ano passado, houve uma mesa que era algo relacionado à produção no interior do estado. Sim. E aí a gente pôde debater um pouco sobre essas questões, afinar mais essas questões que nos afligiam. E de lá saiu o desejo da gente formalizar isso, da gente criar uma rede, da gente se ver mais. E a gente saiu com essa ideia, só que cada um com sua agenda, com sua labuta, com o seu dia a dia, a gente seguiu. E aí, quando veio a pandemia, a gente parou e disse: poxa, agora é um momento para a gente refletir, para a gente repensar, para a gente se encontrar, né? Pegar também esse povo todo. E aí a gente começou a se encontrar virtualmente. Primeiro foi um pequeno grupo de pessoas, que aí começamos a tentar pensar o que seria essa rede, criar uma missão, criar algo que nos norteasse, para que depois quem fosse chegando soubesse para onde esse barco estava.
E aí, depois que a gente articulou esse primeiro coletivo, aí a gente abriu e começou a agregar outras linguagens, outras pessoas, para além daqueles que começaram. E aí isso é importante falar, que a gente está aqui num festival que é majoritariamente de música, e a gente fala, por exemplo, que a RIPA hoje, os números eu não vou saber atualizar, eu devia ter dado uma olhada antes, mas eu sei que hoje nós somos mais de 60 coletivos, mais de 200 artistas que estão vinculados à RIPA. E aí a gente tem pessoas de vários segmentos, da música, do audiovisual, das artes cênicas, nato, enfim. E a gente hoje, nós temos associados das 11 regiões de desenvolvimento que representam o interior do estado. Então, rapidamente, a RIPA começou a atender uma carência que é histórica, né? Então, a gente começou a observar que pessoas queriam se agregar, queriam discutir várias questões sobre política cultural, sobre a própria questão artística, né? As questões conceituais, as questões estéticas, enfim. E a RIPA vem desenvolvendo, trabalhando em várias frentes. Inicialmente, a gente vem trabalhando muito mais voltada às questões da política cultural, né? E aí a gente vem criando grupos, a gente busca esse trabalho de forma horizontal. Então, a gente tem um grupo gestor, que é formado hoje por 20 pessoas, de vários segmentos, de várias regiões, e lá a gente tem GTs, né, que trabalham com comunicação, com ação política, outro com secretariado, outro com comunicação, enfim. A gente tem esses GTs internos dentro do grupo gestor e a gente também estimula a criação de outros GTs, como recentemente a gente criou o GT do Muda Funcultura, que é um movimento que o interior já anseia há vários anos, né? Então, a gente tem discutido os editais de música, de audiovisual e o geral, buscando diálogos e proposições para mudanças. E, mais recentemente, os GTs relacionados à Lei Aldir Blanc, onde a gente tem tentado discutir e contribuir com as pessoas que têm tido dificuldades para se inscrever, enfim, né, dúvidas, a gente tem feito esse trabalho. Então, na verdade, essa rede, o mais importante, acredito, da RIPA é esse compartilhar de saberes e de fazeres, essa horizontalidade, né, que a gente busca ter entre os membros e membras da rede, através do afeto também. A gente tem buscado esse caminho que é perceptível que ficamos muito mais fragilizados e fragilizadas durante a pandemia, e a rede também tem fortalecido nessa instância. Acho que é isso. Massa, Deja. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Pelo trabalho que todos e todas estão fazendo. E, Melina, né, a respeito do acorde, né, o acorde Movimento pela Música de Pernambuco. Também a mesma pergunta, né? Como foi que surgiu? Qual a formação? O que é que vocês estão conseguindo fazer, articular até agora? Acho que a gente, na verdade, a RIPA, o acorde, a gente surge mais ou menos no mesmo momento, né? No momento de uma necessidade grande de encontrar apoio nos pares, de encontrar boas ideias e tal, e também do ressurgimento da própria Abrafim, né? Da retomada da Abrafim. Na verdade, o acorde, ele me tira da Abrafim, né? Eu sou cofundadora da Abrafim junto com o Thales. A Abrafim Olha aí. A Abrafim foi fundada num porto musical. Uma das principais reuniões que fundou a Abrafim foi no Porto Musical, Ave Maria, não sei mais nem o ano, 2006, sei lá, 2006, talvez, não sei. Thales vai me corrigir.
Mas eu estava totalmente pronta, entrando na Abrafim, no grupo, nessa retomada, quando criei esse grupo, o grupo que nem era acorde na época ainda e que virou acorde depois. Então, teve uma hora que eu tive que fazer uma escolha, porque eu não estava dando conta das duas coisas, né? Era impossível para mim acompanhar o trem da Abrafim, que é um trem muito violento, muito rápido, muita gente, muitas demandas e tal. E o acorde, ele não existia, ele estava começando. Então, eu precisava me dedicar a alguma coisa, porque senão eu não ia conseguir me dedicar a nada direito. E aí eu vi que era hora de botar a minha força e o meu potencial na minha comunidade, né? No meu estado. Eu sentia que o meu estado precisava de mim mais naquele momento e eu dele, e eu das pessoas dele, né? Então eu acabei tendo que fazer essa escolha porque a gente estava tudo mais ou menos ou começando ou retomando nesse período aí de começo de pandemia. Foi um grupo que desde o começo a gente queria falar que somos do setor da música, né? Mas que não podia ser um grupo só de festivais, não podia ser um grupo só de produtores, não podia ser um grupo só de artistas. Então a gente, nessa coisa de não querer ser só uma coisa, a gente foi juntando toda essa cadeia de agentes, né? Eu diria, de agentes da música, que vai desde gestores, desde povos indígenas, gestores de terreiro, toda uma turma da cultura popular, por exemplo, que antes nunca se mobilizou, nunca participou. Então, o acorde é do setor de música, mas ele faz esse crossover com a cultura popular, né? Porque música, nem toda música é cultura popular, mas toda cultura popular tem música. Então, a gente não pode necessariamente ter um grupo de música e não abordar a cultura popular. Então, e por ser um grupo muito diverso, com muita gente com experiência tanto de gestão quanto de mercado, eu diria assim, a gente conseguiu ser muito ativo. Então, logo no primeiro mês do acorde, a gente conseguiu levantar um documento muito incrível, que foi uma carta crítica, né? Ela tem uma carta crítica ao governo de Pernambuco e uma carta crítica proposta, né? Ela também é uma crítica, ela é uma proposta à política pública do estado de Pernambuco, né? E aí o Deja fala muito bem, no meio dela tá lá muda a funcultura. E a gente está, desde o começo, também tentando se comunicar com a RIPA. Em algum momento a gente vai ter que fazer essa comunicação, porque algumas pessoas do acorde são da RIPA, né? Então, naturalmente, isso vai acontecer. E a gente fez essa carta, entregou para o governador no mês de junho, buscou o diálogo com ele para que ele entendesse ali que não era uma carta de oposição, nem uma carta de situação, mas sim uma carta da classe, né? Mas não fomos recebidos, até hoje não fomos recebidos. Mas essa é uma carta documento que, de uma certa forma, ela guia muitos propósitos do acorde, que vai desde a questão de democratização do acesso, seja territorial, né? A gente fala muito na questão da acessibilidade para quem está no interior, muito mesmo, é por isso que eu digo que a gente tem muita sinergia com o trabalho que a RIPA está fazendo, sendo que na área da música, porque a RIPA são todos os segmentos, né? E a gente fala sobre democratização da periferia, a gente fala sobre o acesso dos produtores e dos artistas periféricos, a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre toda essa parte do funcultura, da desburocratização, da questão dos ciclos. A gente propõe curadoria feita com base na sociedade civil para carnaval, para festivais, que o poder público produz aqui, né, patrocina e produz. Então, a gente coloca o dedo em várias feridas, falamos em equipamento cultural, falamos em formação, em capacitação, em gestão. Então, a parada é uma parada de política pública, até o momento, voltada para a provocação do poder público, né? É a sociedade civil provocando o poder público de um jeito, eu diria, o acorde
bastante massificante. Tipo, a gente não deu nenhum respiro para eles ou para elas, né? E aí, depois dessa carta do governador, a gente criou um grupo para tratar do carnaval, porque a gente sabe que o carnaval 2021 vem aí e ele vai acontecer independente da pandemia. Seja do formato que for, o carnaval não é puro entretenimento, não é o povo na rua fantasiado. O carnaval é religião, é rito. Aqui em Pernambuco é isso. E a gente sabe que os terreiros vão se reunir, que as pessoas de cultura popular vão criar suas fantasias, os mestres de maracatu vão sair de alguma forma. Então, a classe inteira precisa do carnaval para sua renda, tem muita renda aí. Daí que a gente fez um outro documento só com propostas para o Carnaval 2021 com base numa situação pandêmica. Ou seja, ninguém está esperando a vacina para fazer carnaval. A gente quer fazer um tipo de carnaval em 2021. Então, esse é um segundo documento. E um terceiro documento é uma plataforma que poderia ser uma proposta de governo, para qualquer governo que entrar, que é uma plataforma de política pública que para o setor da música, que a gente quer que seja uma política de Estado e não de governo, para que ela não mude mais. E a gente apresentou essa plataforma agora para os 3 principais candidatos mais bem pontuados na pesquisa aqui de Recife. Né? A nossa última reunião foi ontem. Apresentamos para Marília Reis, do PT, para João Campos, do PSB, para a delegada Patrícia, do Podemos. Sim. Né? Então, apresentamos para os 3, e hoje a gente apresentou para o candidato professor Lupércio de Olinda, e segunda-feira a gente encerra com outro candidato à prefeitura de Olinda, que é João Paulo, do PCdoB. Então, a gente está nessa proposta de chegar para essas pessoas, para esses possíveis prefeitos ou prefeitas, e apresentar a nossa proposta. Em vez de ouvir a deles, a gente está apresentando o que a gente quer. E buscando esse comprometimento. Ou seja, a tentativa é de pressão no poder público para mudanças que visam a estabilidade dos profissionais e dos fazedores da música, mais estabilidade, né? E mais empoderamento, mais participação, mais democratização de decisões e por aí vai. Ótimo, Melina. E assim, esses documentos são importantíssimos, né? Porque fica um registro formal das demandas da classe. E aí você está falando do estado inteiro, e aí a gente vem com a RIPA, que fala da parte do interior, que também tem essas demandas, mas também tem outras bem específicas, né, que a gente sabe quais são, a questão da distribuição, principalmente quando a gente está falando de funcultura. E tu falasse aí a respeito de entregar as propostas, e aí eu lembrei que domingo, né, na nossa programação, vai ter também uma roda de diálogo com o CIAI, que é o Comitê Interseccional de Afogados em Gazeira, um grupo do qual eu também faço parte, que se organizou nesse sentido, de elaborar pautas, mas aí a gente pensa de um modo geral, pensa no município de Afogados em Gazeira, e está entregando aos candidatos e pegando uma espécie de comprometimento, né, a eles seguirem essas pautas. Lai, eu queria só fazer uma complementação, que esses documentos também tiveram como base, né, os planos, né, plano municipal, plano estadual de cultura, que já existiam e que não foram implantados, né, muitos itens não foram sequer implantados, e também a gente usou muito como base uma pesquisa, né, uma escuta. O Acorde fez uma pesquisa que teve 775 respostas sobre o setor musical. Então, a gente usou como base essa pesquisa. Você estava comigo na formulação, uma das pessoas do comitê, na formulação dessa pesquisa, você acompanhou isso bem, mas é importante a gente dizer que essa pesquisa também norteou essa plataforma e essas propostas. Massa. Ô, Dejaelton, e a RIPA também está fazendo, né, uma pesquisa? Sim. Importante essa lembrança. A RIPA tem, como eu falei, GTs, né? Que em cada GT a gente tem uma demanda, e o Muda Funcultura, que GTs é o carro-chefe, assim, a gente tem buscado esse diálogo com o governo do estado. Como a Melina falou, às vezes a gente encontra algumas portas fechadas,
mas a gente tem buscado esse caminho e, para chegar de uma forma organizada, a gente tem um trabalho para falar sobre o Funcultura, sobre as dificuldades que cada produtor ou produtora tem em inscrever no Funcultura, se tem um cadastro de produtora cultural, se não tem, por que não tem, se enviou o projeto para o Funcultura, quais dificuldades, enfim, para que a gente, com esses números, a gente possa chegar de forma mais incisiva junto ao governo do Estado, dando algumas mudanças. Por quê? A gente tem observado que quase ao baixo valor do fomento e da baixa porcentagem do fomento que chega até a resposta é que os números apontam para esse caminho, que existem poucos produtoras no interior. E a gente sabe que não é verdade. Talvez Sim. a ação desses produtores e produtoras seja insuficiente, né? Por conta da própria centralização de alguns. A gente está fazendo esse levantamento desse para que a gente possa chegar e informar de forma mais real possível, mais fiel possível, e o que precisamos também, né? De capacitação e outras questões mais. Massa, Jaelton. E Thales Lopes, a Abrafim já existia, né? Melina falou aí que fazia parte também cofundadora, e aí resolveu, digamos, a palavra seria essa, ressurgir. Como é que foi esse movimento? Qual o objetivo? Porque a Abrafim a gente está falando de um movimento nacional, né? De uma organização nacional. Como é que foi isso? Sim. Não, olha só, como a Melina disse, né, a gente tem uma história. Pernambuco foi, inclusive, espaço, como eu disse no início, fundamental para o processo de articulação, e eu acho que não só da Abrafim, né, mas toda uma construção que aconteceu na primeira década desse século ali, a partir de 2003, 2004, que vai né, terminar em 2005 com o nascimento da Abrafim, mas que depois vai ter toda uma articulação em torno da Rede Música Brasil, juntando uma série de entidades representativas do cenário nacional, a realização da primeira Feira Música Brasil também em Recife, também em parceria com o Porto Musical. Ali a gente teve um momento muito efervescente de um modelo de organização coletiva e nacional. Não dá para falar que a Abrafim foi pioneira, porque você tem uma série de outras experiências anteriores, como a própria BMI, né, que fez um trabalho no final dos anos 90, início dos anos 2000, de articular e juntar os selos musicais, e que segue, inclusive, até hoje. Estava até acompanhando mais cedo um debate dentro da feira de Fortaleza que aconteceu com o pessoal da BMI. E a Abrafim surge, só que os festivais têm esse caráter, eu acho que consegue, de alguma forma, dar mais visibilidade. Eu acho que ele já surge com esse papel de dar uma visibilidade para a cena, de forma integrada e coletiva. E naquele momento, quando surge uma entidade de festivais com essa capacidade de potencializar cenas musicais, e aí a gente tem que falar de novo de Pernambuco, né? Eu acho que a partir da experiência do Abril Pro Rock nos anos 90, a gente tem uma mudança nessa ideia do que é um festival. O festival sempre fez parte do imaginário da música brasileira. Primeiro, aqueles festivais. A gente, quando pensa nos grandes nomes da MPB, a gente vai pensar nos festivais lá dos anos 60, ligados às televisões e os concursos. Depois, nos anos 80, 90, você ainda tinha esse modelo de festival de canção, que é um festival competitivo. Muitas cidades do interior do Brasil, inclusive, realizam festivais como esse. Mas o Abril Pro Rock ele inaugura, de certa forma, uma tendência que é esse festival que tem um vínculo com a cena local e que projeta essa cena local para o Brasil. Eu acho que ao fazer tão bem com o Mangue Beat, esse cruzamento assim,
fez com que produtores do Brasil inteiro achassem que era possível você construir um festival e utilizar aquela ferramenta para poder projetar sua banda, ou a banda que você trabalhava, ou as bandas da sua cidade, ou a cena da sua cidade. Então, no início dos anos 2000, você tinha um conjunto, ainda não muito grande, mas já diversificado no território nacional, de festivais com essa mesma característica, né? Não eram mostras competitivas, não eram festivais de marca, eram festivais realizados por produtores independentes que tinham uma conexão com a sua cena, com o seu território. E aí, quando essa turma se reúne, né, e aí Paulo André, do Abril Pro Rock, com o Fabrício Nobre, do Goiânia Noise e do Bananada na época, puxando essa articulação, a entidade ganha uma legitimidade e atua coletivamente durante muitos anos, inclusive estimulando o nascimento de outras organizações. Na época, o pessoal das casas também se organizaram logo em sequência. O próprio Fora do Eixo, que é o circuito que surge na música, que eu também faço parte, tinha ali também na Brafim um ponto de estímulo, de contato, de conexão muito forte. E esse processo veio, eu acho que no final dos anos 10, a gente começa a sofrer alguns baques muito grandes dentro do campo da música, principalmente nesse lugar. Primeiro, que a gente perde uma referência nacional de articulação, que era um Ministério da Cultura, que até aquele momento tinha o Gil e tinha depois o Juca Ferreira, que tinha um olhar para esse lugar diferenciado, né? E não era um olhar do ponto de vista de investimento de recursos, porque isso nem chegou a existir, mas era um olhar de criar realmente esse espaço e a possibilidade de construção de políticas conjuntamente. Então, a Petrobras criou uma linha para os festivais que ela não tinha, a Funarte começou a pensar na criação de uma linha de festivais que ela não tinha, você começou a ter esse movimento. E esse lugar nacional ele deixou de existir quando a Ana de Holanda assumiu o Ministério da Cultura em 2010. E, para além disso, a gente começou também a ter uma consolidação de uma mudança no cenário musical como um todo, porque naquele momento também você tinha a internet vindo como algo que parecia que era potência e que abria possibilidades. O artista independente que usar a internet ia se projetar, né? E aí você criava aquele ambiente como um ambiente mais livre. E, de repente, a gente começou a ter também uma mudança. A gente lutava primeiro com as gravadoras, parecia que não, vamos juntar os independentes, as gravadoras são um grande problema. E aí a gente começa a ver que esse lugar das gravadoras começa a ser tomado por grandes multinacionais, como YouTube, como Spotify, como a Amazon. E aí também a gente, eu acho que fica sem uma referência, inclusive, de como construir uma luta contra coisas que estão tão distantes. E eu acho que a pandemia, e foi muito legal ouvir os relatos, porque eu acho que os relatos partem de um mesmo lugar, e que é o mesmo lugar que fez com que os produtores de festivais resolvessem, em determinado momento, se juntar para poder dialogar. Eu acho que mais do que uma retomada formal, institucional, da Brafim, ou uma continuidade daquele trabalho que foi desenvolvido num primeiro ciclo ali entre 2005 e 2011, o que moveu todo mundo foi justamente esse sentimento de que, assim, opa, peraí, aconteceu alguma coisa aqui e essa coisa faz com que a gente tenha que repensar alguns princípios, né, da nossa própria atuação, porque boa parte daqueles players também que estavam envolvidos naquilo ali se organizaram, estão colocados no mercado, estão trabalhando, estão tocando sua vida, tocando sua agenda, tocando seus festivais. Esse desafio que a Melina colocou, ele é uma realidade para todos os produtores. Tipo, eu tenho tanta coisa para me fazer, onde que eu vou conseguir colocar minha energia agora, que vai fazer com que a coisa realmente dê frutos que vão gerar mudanças, né? Então, tinha uma galera que se reuniu para poder fazer um festival, que era o Fique em Casa BR, né? Se espelhamos ali na experiência de Portugal, e aí, na hora que aquela galera se juntou, todo mundo no grupo, e viu de novo um monte de produtor de festival no mesmo lugar, trocando uma ideia, fazendo uma ação junta,
poxa, vamos transformar isso num lugar mais abrangente. E o próprio nome, a história, o resgate da Brafim vem mais quase como uma jogada de comunicação até, né? Entendendo que existe um legado, existe uma memória, existem conquistas que foram muito concretas, existe um campo, inclusive, afetivo, que foi construído, e é claro que, como todo campo afetivo, com muita potência, você também vai ter ali choques, conflitos, mas a gente sabia que todo mundo que participou daquela história guardava ela, né? Então, recolocar ela em debate, né, a possibilidade de retomar a entidade, foi muito mais nesse sentido. E eu acho que a gente está vivendo um momento, a gente viveu um momento na pandemia onde várias iniciativas surgiram. Muito legal ouvir as experiências da RIPA e do Acorde. Da RIPA eu não conhecia, confesso. Do Acorde eu já tinha ouvido falar bastante, até porque eles também estão muito ativos. A Melina falou várias coisas, mas eu sei que eles foram muito ativos também em todo o processo de acompanhamento da Lei Aldir Blanc, e é um processo que a gente está acompanhando nacionalmente também. Então, toda hora a informação sobre o que estava acontecendo em Pernambuco chegava assim nos radares de quem está aí minimamente antenado. E sei que outras iniciativas estão acontecendo. A Melina também ela falou pouco, né? Porque tem a Clementina também, que surgiu recentemente, que tem articulado Ela não produtoras, falou. que eu sei que vocês estão aí à frente também, que estão puxando, que é uma coisa incrível. Então, acho que a pandemia trouxe um pouco isso, assim. Caiu uma ficha de que sozinho, cara, é muito mais difícil. E para a música, isso faz muito sentido, porque a realidade mudou. E hoje a gente tem que enfrentar, talvez, desafios ainda muito maiores do que aqueles quando a gente juntou na Brafim no primeiro momento. Porque é isso, hoje a gente não está falando mais de grandes gravadoras, algumas nacionais, que a gente identifica, a gente está falando de grandes oligopólios de comunicação, que a música é uma das coisas, mas que inclusive são responsáveis por boa parte de uma crise política que a gente vive, de uma polarização política. Então, os algoritmos hoje são inimigos que a gente, inclusive, nem sabe muito bem como que a gente pode enfrentar, a gente se sente ainda mais frágil, menor, né? E isso Os faz com algoritmos que... ganharam a eleição, né? E olha como que Isso. estão os Estados Unidos, Pois né? é. E o que acabou de rolar com as eleições americanas também, você vê que é bem sério isso, assim, do ponto de vista de sociedade, assim, aí vai para além do que a gente vive com a música especificamente, ou com a cultura especificamente. E a cultura tem um papel fundamental, eu acho. Eu acho que a cultura tem a possibilidade, e pelo menos recentemente, de todos os setores da sociedade brasileira, eu acho que foi o que melhor reagiu em 2020, do ponto de vista de entender isso. Olha aqui, nós estamos aqui falando de 3 iniciativas que surgiram nesse período, e a gente sabe de várias outras, no interior da Bahia também. Fica o toque aí para a galera da RIPA, tem o Caquitiba, né, que é o coletivo de artistas e agentes culturais do interior da Bahia que surgiu, que eu acho que dialoga muito com o que vocês estão fazendo. Eu acho que a cultura ainda respondeu a ponto até de conseguir, no meio de uma loucura como essa, aprovar uma lei como a Aldir Blanc. E isso não está acontecendo em muitos setores da sociedade. A gente está vendo, inclusive, cada vez mais uma fragmentação em vez de uma criação de pontes e de ações mais coletivas. Eu acho que o momento é esse mesmo, elas vão ser difusas, elas têm que acontecer nos pequenos territórios, nos interiores, nas capitais, dentro dos segmentos, e em determinado momento a gente vai conseguir também, quem sabe, canalizar isso também para um outro lugar, né? De encontro, de ponte. E aí finalizo saudando mais uma vez e parabenizando o festival que está fazendo o seu papel, né? De colocar essas pessoas e experiências em contato, de levar essa informação para mais gente, né? Para além aí de mostrar os artistas do interior de Pernambuco e de outras regiões que vocês devem colocar para se apresentar, estão levando aí essa discussão
para mais pessoas e contem comigo sempre, assim, que precisarem para participar desse tipo de atividade, de conversa, aí independente da Abrafinha ou de Mídia Ninja ou Fora do Eixo, Eu vou podem pegar, contar com o Thales. eu vou pegar essa fala de Thales para falar sobre a Lei Aldir Blanc, que ele colocou, que foi uma das coisas que eu não citei durante a longa apresentação do acorde, para não ficar muito longa mesmo. Mas, realmente, eu acho que, que essas movimentações que aconteceram dos coletivos, dos grupos, das associações, a criação disso, essas imãs, né? Porque, de repente, estava todo mundo assim, fizeram assim, né? Se juntaram com vários imãs, assim, e eu creio que a Lei Aldir Blanc, ela veio... o que aconteceu após claro, aconteceu uma grande força-tarefa para que ela fosse aprovada, né? Que já sinalizou para isso, mas depois da aprovação, inclusive, a forma como ela foi sendo executada pela sociedade civil, pela galera da cultura, foi favorecendo cada vez mais esse ponto de contato, né? As pessoas estavam se juntando por uma, digamos assim, se juntaram por uma questão de necessidade mental, saúde mental, soluções, saídas e tal, né? Mas depois a gente teve a Lei Aldir Blanc para, tipo, botar isso para funcionar. Exatamente. Então, assim, além dessas coisas que foram feitas pontuais aqui pelo acorde, especificamente sobre política pública de Estado, que não tem nada a ver com a Lei Aldir Blanc, nada. A Lei Aldir Blanc, ela veio numa paralela com a gente, numa construção muito grande, porque o acorde realmente virou para o setor da música um grande professor, no sentido de que teve muita gente ali, tem muita gente ali especialista na lei, né? Então, tem pessoas do acorde. Hoje a gente estava numa reunião com o prefeito de Olinda, que é candidato à reeleição, e ele demorou assim 20 minutos para chegar na reunião, começar a reunião. E aí, uma colega nossa do acorde disse: nesses 20 minutos eu já tinha feito uma inscrição para um mestre. Tá vendo? Nesses 20 minutos eu já tinha feito uma inscrição. Então, assim, todo mundo se apoiando, passando informação, tirando dúvidas, a gente virou um grande aulão, né? Além disso, é a partir daqui também, a partir de uma provocação do acorde, que a gente propôs ao Ministério Público um tratamento de prevenção, né? A gente teve essa ideia da nota técnica, que foi inédita no Brasil. Não sei nem se os outros estados conseguiram fazer, apesar que a gente passou isso para os outros estados, que foi trabalhar com a prevenção, ou seja, o Ministério Público criou uma nota técnica e encaminhou para os ministérios públicos de todos os municípios de Pernambuco uma nota técnica para que eles fizessem um informativo para os prefeitos sobre a Lei Aldir Blanc, porque até então os prefeitos não sabiam o que se tratava, o que era, o que é que deveria ser feito. Então, a gente trabalhou, digamos assim, antes de esperar alguma coisa dar errado para denunciar, que é o que acontece, a galera espera dar errado para denunciar no Ministério Público, a gente trabalhou antes. A gente foi na prevenção, né? E olha que ainda assim está difícil, e foi difícil está dificílimo com vários municípios. Mesmo assim, a saída dos editais e tal, quer dizer, é um drama, ela ainda ficou extremamente burocrática para ser uma lei emergencial. Então, apesar de toda a pressão que a gente fez, toda a pressão, ainda a gente sabe que não conseguiu tê-la do jeito ideal, né? Então, eu queria... Você falou aí, assim, da lei, né, e também pegando gancho com a fala de Thales, né, e a gente foi pesquisinho, não faz nada, e aí nesses movimentos, nessas articulações, nessas organizações, as pessoas foram se juntando, né, como se falou aí, como um imã, e se fortalecendo. E aí no meio existe inicialmente um fio condutor, que é a questão da Lei Aldir Blanc, como disse, a questão de sobrevivência, falando de um grupo, que é o da cultura, como todo mundo fala, né? Os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar. E, no entanto, a gente não vê políticas
públicas voltadas, né, não só no município, como no estado, do modo nacional, para essa classe. E aí vem a Aldir Blanc para poder salvar essas pessoas, essa classe, pelo menos de um modo relativo. Aí eu queria saber de vocês três, desculpa, de vocês três, como é que está sendo, né? Porque agora ela está, digamos, no momento de execução. Os editais saíram, né? Enfim, vários tipos, a questão do auxílio também. Então, como é que está sendo isso? Se está acessível de verdade ou se ainda tem vários entraves na execução dessa lei? Vou falar rapidinho da experiência da RIPA, né? A gente, como eu falei, a gente criou alguns GTs já para contribuir nessa elaboração, tirar dúvidas e tudo. E aí a gente observou que a gente criou algumas estratégias para que a gente não chegasse a competir conosco, né? Por exemplo, o festival, a gente observou que existe uma cota de festivais que devem ser acessados pelo interior. E aí as linhas orçamentárias, elas variam entre 150 e 40 a 150 mil. Ou seja, e assim, é uma matemática que eu não compreendo, viu? Porque se são 4 e a gente 100 divide por 4 dá 25. E aí a gente viu como é que tá lá, né? Na verdade, rola uma coisa assim, tipo, tem a linha de 100 mil, por exemplo, são 4 projetos que podem entrar, 4 festivais que podem ser aprovados para as 3 regiões que compõem o interior do estado, né? Que é a Zona da Mata, Agreste e Sertão. Então, tem uma região que vai ficar com 2, provavelmente. Ou uma região poderá ficar com os 4. Entende? Então, na verdade, nada assegura nada. É essa estratégia que a gente, na RIPA, a gente criou um grupo, um GT, para tentar dialogar com quem vai mandar festival, para entender aonde cada produtor vai mandar, para qual linha, né? E como a gente contribuir, tirar dúvida, para que a gente não mande, por exemplo, todo mundo para os de 40 mil e não tenha nenhum projeto em 150 e essa linha não seja acessada. Entende? Ou entender, por exemplo, que Zona da Mata já está mandando um de 150 mil e são 3. Então, o Sertão já está mandando um e o Agreste está mandando. Se eu mandar, provavelmente algum vai ficar de fora. Então, como é que a gente pode, talvez, diminuir para colocar em 100 mil? Enfim, a gente tentou dialogar nesse sentido e tem dado bastante certo até aqui, para que a gente tente acessar cada uma linha, cada festival vá mais ou menos pelo seu perfil. E a gente observou, a gente tem um grupo grande, aberto, de WhatsApp, em que eu não sei quantas pessoas tem, mas mais de 200, e lá a gente discute sobre tudo, e a gente observou que Jean Pancararu, ele veio falar com a gente, foi bem importante isso, ele veio e falou, gente, olha, eu estou sem ter como contribuir aqui, como colaborar com o pessoal com os indígenas pancararus. Porque existem aldeias que são geograficamente distantes, né? E existem pessoas que não têm acesso à internet. O Estado ele disponibilizou auxílio através do SESC, mas o SESC mais próximo da aldeia ficava a 300 quilômetros. Então, existia esse ato, e aí a gente criou um grupo para discutir isso, e aí várias pessoas fizeram isso que Melina estava falando, que é muito bonito de ver, né? Essa rede dentro da rede, onde a gente vai, cada um, a partir do que sabe, do que pode, a gente foi lá, contribuiu, tirou dúvida. Aí, rapidamente, eu fui lá no WhatsApp da Lab, né, que você tira dúvidas, e já fiz algumas perguntas, outra pessoa já estava ajudando na elaboração diretamente da proposta, e aí a gente entrou em contato com uma pessoa do Sesc Petrolina, que era o mais próximo da aldeia Pancararu, e essa pessoa também entrou no grupo e contribuiu, tirando dúvidas e assessorando, enfim, a gente fez essa movimentação entendendo que os editais, por mais que houve
que tinha havido essa mobilização nacional, estadual e municipal, ainda ficou distante de quem é da cultura popular, por exemplo, sabe, de quem está mais distanciado desse universo da internet e cria e mostra para a gente um dado que é importantíssimo. A gente, por um tempo, houve um movimento pela eletrificação, né? Pela chegada da energia elétrica nas áreas rurais, nas áreas mais distantes. Existiram vários programas governamentais relacionados a isso. Hoje, é necessário um programa para que as pessoas tenham acesso à internet. É muito desigual a gente pensar, quando a gente diz assim, esse edital ele é acessível para todo mundo, porque ele está na internet. Mas não é, porque a gente tem comunidades que simplesmente não têm acesso. Outras que o acesso não chega a 1 mega, sabe? Aqui na minha casa, eu tenho 100 megas de internet e tem lugares que não chega a 1 mega. Então, essa desigualdade já mostra que não existe isso de que está bom para todo mundo, né? E já sai na frente. E aí, foi muito importante esse momento, a RIPA tá junta, sabe? Tanta gente agregada, porque meio que foi isso, um saiu socorrendo e criando possibilidades para o outro, enfim. E a gente ainda está nessa luta, né? Que a gente soube agora que os editais eles foram adiados o final da inscrição para segunda-feira, alguns, né? Outros para até quarta. E aí a gente também está nesse corre, tentando ainda contribuir o máximo, entendendo que os editais não são iguais, porque ainda há muita desigualdade no nosso estado, de várias políticas, e aí essa questão da internet é algo que já salta muito aos olhos, e é algo que a gente já precisa ver. A pandemia trouxe isso, mostrou isso para a gente, se apresentou, e a gente entende que tem produtores e produtoras que não conseguem acessar, sabe? Então, é bom a gente pensar uma política cultural para o Estado que vá além do que está posto. Primeira coisa, a gente precisa mapear, a gente precisa catalogar, a gente precisa saber quem produz aonde. Porque é muito confortável para o governo do Estado dizer, olha, no interior só tem X produtores. Esses são os dados que chegaram para mim. Dentro do gabinete, eu estou sentado e não há uma política para catalogação disso, para que o número real ele salte. Então, essa é a nossa luta ainda. Nem nos municípios, não é, Deja? Nem nos municípios. Os municípios é que não tem, né? Porque na discussão dessa questão, nos grupos de trabalho sobre a Lei Aldir Blanc, eu questionei. O município tem um mapeamento de quem é produtor cultural, de quem é artista, né? E ficou aquela resposta, vai, vem, a gente vê que no final das contas não existe esse mapeamento, né? E que a lei talvez tenha sido um ótimo mote para a gente começar naqueles municípios que não têm esse cadastro. Começar. Infelizmente, a lei ela é muito importante, mas ela também acontece em um momento de transtorno nacional, que são as eleições. Então, tem um município que está uma confusão, que as pessoas estão querendo usar isso para politicagem, enfim. Então, são várias demandas, né, que a gente tem que estar lidando. Ela realmente não é nada, ela não é totalmente acessível, não é democrática, a gente sabe disso. Na pesquisa que a gente fez, ficava latente a ausência, por exemplo, de registros da galera da zona rural, né? Tem tudo a ver com isso, porque não tem internet, não chega. Então, se não tem o básico, agora, o que não se pode ser entendido pelo gestor é que se a pessoa não acessa aquilo, isso não significa dizer que não exista o fazer cultural. Exato. Melina, só uma coisa que eu queria falar, só para complementar, desculpa, mas é porque você me lembrou agora. Teve uma fala de Gilberto Freire, que é o secretário de Cultura esses dias, em um programa de entrevistas, que ele falou que através que pela Lei Aldir Blanc, eu acho isso perigosíssimo, pela Lei Aldir Blanc, no Estado, que está destinando 40% do recurso para a região metropolitana do Recife e 60%, ou seja, a maior parte, para o interior, mesmo entendendo, por exemplo, que se você pegar o mapa de Pernambuco e você for olhar o sertão
o Sertão é 2 vezes maior do que o Agreste, por exemplo, mas foi dividido 20, 20 e 20. Enfim, e aí ele falou que a partir da lei vai ser possível a gente ter ideia de como funciona a descentralização de recursos. Ou seja, se não houver demanda, é porque o interior não produz. E a gente sabe que a realidade não é essa, sabe? Então, é muito complicado você falar a partir disso. Inclusive, a gente tem ficado muito receoso, tem feito uma movimentação para que as pessoas inscrevam os seus projetos, porque houve uma desarticulação nas datas, que o Estado lança o edital muito tardiamente, tem município que já está no processo até de pagamento. Então, quem se inscreveu no município, às vezes tem município que o valor é de R$ 1.500 para um projeto. A gente sabe que se for para fazer o projeto, não paga nem o produtor. Sim. E o Estado, o mínimo que você consegue acessar é 7 mil. E aí, se esse edital tivesse saído antes, o produtor poderia pelo menos optar. Né? E são enrascadas assim que o Estado vai nos colocando, e a gente vai ficando, e aí a gente tem medo, tem receio de que, a partir desse olhar para o Aldir Blanc, que a gente vem numa luta para mudar o Funcultura, para que a gente possa falar de regionalização do Funcultura. E a partir desse mote que o próprio Gilberto Freire fala, de que esses dados sejam observados para dizer, não é necessário uma regionalização, porque não há acesso. Mas, ao invés disso, é importante que se fale, se não há acesso, por que não há acesso? E como o Estado ele pode ser efetivo nessa descentralização. E não que o fato de não haver acesso não significa dizer que não há criação nem produção. Entendeu? Exato. E você falou muito bem, a lei foi criada no momento de transtorno. Ela, na minha opinião, ela deve ser encarada dessa forma. Ela é para existir, para ser executada na emergência e tchau. Ela não significa nada do ponto de vista da produção, de como de mapeamento, nada. Ela não pode ser olhada dessa forma. É muito interessante esse debate aqui, viu, Lai? Eu acho que a gente realmente tem que, inclusive, levar isso para dentro do acordo, que a gente não tinha ainda trazido esse recorte aí dentro dessa fala de Gilberto Freire Neto, que é bastante complexo, eu diria, e muito perigoso, realmente, viu? Perigoso. E, Thales, como é que tu está vendo também essa questão dos editais, dessa execução da lei? Não, eu acho que tanto o Dija quanto a Melina já apresentaram um cenário. O cenário é esse no Brasil inteiro. Assim. É muita dificuldade que as pessoas estão tendo. E a gente teve, por conta de um processo, e aí eu acho que a gente tem que também deixar a responsabilidade com quem, de alguma forma, piorou a lei, né? Porque a regulamentação do governo federal, ela deixou a lei pior. Eles demoraram por 2 pontos que eu acho que foram muito ruins. Primeiro, a demora para a regulamentação, porque foi um movimento muito pujante, que conseguiu uma aprovação muito rápida, né? Demorou mais tempo para regulamentar do que demorou para tramitar no Congresso e no Senado. E quando veio a regulamentação, ela veio com uma série de armadilhas que, infelizmente, os gestores públicos nos estados e nos municípios tiveram dificuldade de sair delas. Nos municípios, a questão eleitoral ela pega muito fortemente, e o atraso na regulamentação, porque isso era para ter sido resolvido em agosto. Se a gente tivesse uma regulamentação saindo no início de julho, em agosto esse processo, antes da campanha começar no meio de setembro, a campanha oficial, a gente já poderia ter tido esse processo encaminhado. Então, acho que esse é um ponto. O governo federal ele trouxe uma regulamentação muito ruim, e essa regulamentação ruim deixou armadilhas que os gestores estaduais e municipais não conseguiram desfazer. E aí tem uma que é muito difícil e que bate justamente nisso que vocês já comentaram, que é a questão das certidões, esse processo de burocratização. E aí a gente vê, mais uma vez, a corda sempre arrebentando para o lado do mais fraco, porque é isso, quem está na zona rural, quem é informal, mestre de cultura popular,
toda essa galera vai ser muito mais prejudicada com a necessidade de certidões, com um processo mais burocrático. Não era essa a intenção da lei, não era isso que estava no corpo da lei, inclusive, do texto. E aí, é claro, depois que veio a regulamentação e chega nos tribunais de conta e nos ministérios públicos do Estado, ninguém quer se comprometer, quer assinar, quer correr risco. Então, é um problema. Mas eu acho que dá, inclusive tirando da própria fala, e foi uma coisa que caiu mais a ficha ainda agora durante essa discussão aqui com vocês, que entre os pontos positivos, eu acho que tem esse que a Melina trouxe muito fortemente da articulação. Eu acho que isso não se perde, tipo, e a gente conseguiu reunir pessoas em torno de uma coisa específica e a gente pode manter essas pessoas reunidas para poder avançar em outros debates. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E outro ponto... só fazendo um parêntese para você, uma movimentação, inclusive, muito parecida com o que a gente viveu na rede, né? Na Rede Música Brasil, naquela época. Muito, o tipo de mobilização é parecida, e de movimentação é parecida, entendeu? Sim, porque é isso, junta todo mundo, né? Inclusive, assim, a gente viu movimentos muito legais de técnico, por exemplo, de técnicos do setor da música que não aconteciam, que era uma classe que ela vivia, nem a gente, produtor, conseguia olhar e não tinha um movimento e um olhar coletivo, e vários movimentos deles surgiram nesse momento. E aí caiu essa ficha do tanto que é importante o cadastro e o mapeamento, e a gente talvez não tinha essa dimensão e não apostava tanto nisso. Se a gente tivesse cadastros bem feitos, a operação seria muito mais fácil. Vários estados, eu acompanhei de Minas de perto, por exemplo, como que fez Minas? Minas teve que apostar era muito recurso, porque é um estado que chegou muito dinheiro, e eles foram apostar no que eles tinham. Então, pontos de cultura, por exemplo, que era uma coisa que minimamente eles tinham cadastrado, todos os pontos de cultura estão recebendo recurso, e mais do que recebendo recurso, eles ainda criaram uma outra linha que o ponto vai receber um valor para ele poder criar pequenos editais para poder remunerar projetos e mestres como formas de ferramenta. Por quê? Porque era o único lugar que eles olhavam para dentro do Estado e falavam, não, aqui tem um cadastro aqui certinho, ó, 282 pontos que já receberam recursos na história, que a gente sabe o nome, sabe o CNPJ, sabe? Então, se a gente tivesse esses cadastros, eu acho que seria muito mais fácil. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que apostar. Esse trabalho que a RIP está fazendo, que o Acorde está fazendo, tem que continuar. A gente tem que saber o nome, o CPF de cada fazedor desse de cultura que está na zona rural, de cada coletivo de cultura popular, de cada terno, de cada tudo, para a gente poder estar mais preparado. E o último, para poder encerrar mesmo, que eu acho que foi, minimamente, ela criou algumas pontes com o poder público. Os gestores foram conversar com os grupos que apareceram organizados, até porque também, como era muito recurso, ele não podia se comprometer, como ele faz com pouco recurso que ele tem na conta dele ali para poder gerir uma coisa, ele precisava de determinados respaldos. E aí a gente conseguiu avançar em criar determinadas interlocuções que a gente não pode abandonar. Eu acho que isso que o Acorde está fazendo é fundamental, conversar com os candidatos a prefeito, por exemplo. Já fazer a galera se comprometer por agora, porque depois, na hora que indicar o secretário também, ele vai ter que receber. Então, acho que dá para a gente poder tirar da articulação, do reconhecimento da importância do cadastro, dessas pontes que foram criadas, pontos positivos que ela deixa, mas realmente muita armadilha, muita dificuldade. E aí, para mim, a responsabilidade toda é do governo federal, que não vetou no primeiro momento, mas sentou em cima dela, enrolou o tanto que podia enrolar, soltou uma regulamentação ruim, porque eu acho que, de um lado, eles têm interesse que o recurso volte para o Caixa da União, Exato. Por outro, eles têm interesse ideológico em falar, tá vendo? A cultura não sabe fazer as coisas, pusemos dinheiro, estão aí, não souberam gerir, deu um monte de problema, não estão preparados, então não precisamos pôr mais dinheiro. Enfim, era isso, minha contribuição. Das eleições, né? Agora, para terminar esse assunto de Lab, eu não vejo a hora dela passar, porque eu tô querendo trazer os assuntos para dentro do Acorde, às vezes, e eu tô animadíssima, 1000 ideias para 2021. Tu lembra, né, pai?
Eu querendo fazer as cachê, coisas. Falar de política de cachê e tudo. Que agora é só Mas eu acho que são É de só todas as redes, é isso. É só Lab. Eu tô doido que passe para a gente poder pensar em outra coisa também. Mas antes de passar, eu queria falar uma coisa também, que essa fala do Thales é muito importante, que a gente observa uma questão estrutural, né, do país, que é justamente essa falta de gestão na cultura, né? Essa falta de gestão e diálogo entre entes públicos, né? E a gente observar que os municípios não estavam prontos para receber, sabe? Os estados, muitos deles não estavam prontos para receber esse aporte. E aí, quando eu falo prontos, é de estrutura, de pessoal e de outras estruturas. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente há anos vem lutando pela organização do Sistema Municipal de Cultura. E a gente finalmente conseguiu nas 45 do segundo tempo. Então, quando a pandemia iniciou, a gente já estava com tudo articulado, conselho, plano, fundo. Então, isso foi bem bacana, assim, porque a gente validou um discurso que a gente vem tendo aqui na cidade há anos, que é, gente, essas ferramentas são importantes. Então, nesse instante, mostrou-se que era importante sim. E aí, isso abre um diálogo para que os municípios que nunca se importaram, sabe, em ter uma estrutura mínima para a cultura, comecem a pensar, poxa, eu vou ter uma pasta agora de cultura no meu governo, porque eu posso angariar recursos. Isso pode, a gente pode abrir precedente para que a distribuição de recurso funcione como funcionou da Aldir Blanc, que é o ideal. Porque aí você vem de cima para baixo, os municípios vão se estruturando para isso, e a gente vai ter uma descentralização do recurso para que ele chegue em todo mundo realmente. Porque como a gente já identificou aqui que existe essa disparidade em relação à internet, à escolaridade, até à localização geográfica, então, se você tira do federal e você vai trazendo para o municipal, é mais fácil a gente ter um diálogo. Eu me relaciono todos os dias com a minha cidade, muito mais do que com o meu estado, falando em organização política, né? E muito mais do que com a União. Então, essa mudança estrutural é um mote. A Aldir Blanc trouxe essa possibilidade, e a gente tem que agarrar isso e dizer, gente, isso funciona. Teve um erro aqui, um problema ali, mas a gente tem que transformar e tem que fazer dessa questão um hábito, né? Foi uma questão emergencial, mas ela vai injetar muito dinheiro nos municípios, ela vai injetar... Tem grupos que nunca recebeu o valor que irá receber formalmente, que nunca conseguiu acessar. Então, a gente pensa, por que nunca conseguiu acessar se é um valor que estava sempre disponível? E como o Thales colocou, por exemplo, para Minas Gerais, que é um estado imenso, de mais de 800 municípios, foi um valor relativamente alto. Por que esse dinheiro nunca chegou nesse formato? Entende? Então, acho que essas reflexões são importantes para a gente poder esquecer Aldir Blanc, mas e passar, seguir. né? Minha gente, olha, essa conversa está incrível, sabe? Quanta contribuição cada um está dando dentro das suas experiências, dentro do movimento. E aí a gente está caminhando para o final, né? E eu queria agradecer em nome do festival. Agradecer também por fazer parte desse movimento, fazer parte da RIPA, fazer parte do Acorde, fazer parte do Abrafim, tanto enquanto festival quanto como coletivo, né? Agora nós estamos vivendo um momento diferente, né, daquele inicial que estava todo mundo em casa, de quarentena. Agora a gente já tem uma abertura, a fruição não é mais a mesma, mas mesmo assim a gente segue da maneira que pode, até porque todas essas organizações são importantes na manutenção da cultura, de um modo geral, né? E aí eu vou fazer a minha última pergunta e cada um também pode fazer as suas considerações finais, né? RIPA, Acorde e Abrafim. De agora em diante, quais são as perspectivas? O que é que vocês esperam? O que é que vai acontecer? O que é que vocês querem? O que é que o movimento quer? Continuando a ordem aqui, eu estou falando. Primeiro, queria agradecer ao festival pelo convite, à Laeiga, por
que também é da RIPA, né? Então essa relação já tá bem próxima. Isso, eu sou RIPA. Em nome da RIPA, né, agradecer a Melina e a Thales também pelo compartilhamento de tantas ideias bacanas. A RIPA, a intenção nossa maior é essa articulação, né, essa representatividade. A gente, ao longo dos anos, a gente viu muita gente falando pelo interior, e o interior precisa falar pelo interior, a gente precisa ter esses dados, esses números, a gente precisa ter mais voz dentro dos conselhos do Estado, a gente busca uma real política cultural para o Estado inteiro, né, que a gente entende que o Funcultura é uma ação ligada à política cultural do Estado, deveria ser uma, e para o interior, pelo menos, é a única. Né? Então, a gente busca essa ampliação desses diálogos, a gente busca esse compartilhamento cada vez mais dos nossos fazeres, dos nossos saberes, sempre relacionado ao afeto, né? Que eu acho que isso muda muito, né? O modo como a gente vê o mundo, o modo como a gente acessa o outro. Então, é um fator que é essencial na nossa rede, é o afeto, é a construção, é o respeito. Uhum. A gente vai buscar, passando esse momento de pandemia, essa ampliação nesses sentidos, não só políticos, mas também de apoio, de realmente uma rede que se apoie, a gente poder estar um no festival do outro, um num projeto do outro, e a gente saber onde estão os profissionais aqui vizinhos que podem contribuir com os meus projetos, eu me colocar como profissional dentro de uma cadeia maior e ter essa representatividade cada vez mais. E é isso. Obrigado. Boa noite. Boa tarde. Obrigada. Posso falar e Melina encerra? Pode. Ou quer inverter, Melina? Não, é isso. Eu acho que, assim, agradecer também. Experiência incrível, ótimo, assim, a conversa, a troca, poder conhecer e ver o que está acontecendo mais de perto aí no interior de Pernambuco e todo o movimento do acorde. Eu acho que o caminho é esse, assim, do ponto de vista de perspectivas. Eu não me sinto nem muito à vontade, assim, de falar muito ainda enquanto perspectivas para a Brafim, porque eu acho que a gente está num processo tão recente de reconexão entre as pessoas, e eu acho que a Brafim talvez está tentando até entender qual que é o lugar dela nesse novo momento também. Acho que muita coisa mudou da primeira fase da articulação dela e o papel dela, mas pelo que eu tenho sentido, assim, eu acho que cada vez mais também conseguir criar espaços para essas trocas, assim. Eu acho que a perspectiva, e aí falando um pouco mais amplamente para o setor cultural, agora deve ser essa, né? Que a gente não deixe que essa energia que foi gerada, né, até de forma paradoxal, num período de pandemia, que a gente não perca ela, que a gente se mantenha conectado. Espero que muito em breve isso possa estar acontecendo presencialmente. No começo era até divertido esse joguinho do Zoom aqui, essa articulação, mas vai chegando uma hora também que estão precisando voltar a se encontrar todo mundo, se ver, porque eu acho que isso ainda vai impulsionar muito todo esse processo que a gente construiu até agora. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que tentar manter essa energia viva, ampliá-la, porque eu acho que essa nossa geração ela está muito mais madura, inclusive, para lidar com todas as coisas que a gente, ainda bem jovem, começou a construir para a música brasileira, né? Que é uma ação em rede, que é uma ação coletiva, que é a construção de política pública. E eu acho que chegou esse momento, né, dessa geração que já está junto aí há 10, 15, 20 anos trabalhando e que, de alguma forma, na música, a Brafim foi um ponto de contato, mas que hoje já tem várias outras iniciativas e elas todas podem conviver
e se complementar e se estimular. E vida longa ao Sertão Alternativo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vida longa a Hip e o Acorde também. Beijo para todo mundo. Gente, que agradece, Thales. Eu desejo Olá, eu desejo pro acorde ser a ripa. Vamos juntar isso aí, né? Vamos junto. A fala é uma fala muito bonita, porque ela fala assim, o grupo, ele é um grupo muito muito forte, muito visceral, muito ativo, extremamente pensativo e de ação, mas como é a primeira vez de uma mobilização assim no setor da música, ainda a gente precisa quebrar desconfianças, conseguir sinergias, buscar mais participação de mais pessoas dentro do próprio grupo, que às vezes a gente tem um grupo de 200 e tantas pessoas, fica todo mundo lá calado e tem 15 moendo, mas isso eu acho que faz parte de todos os coletivos, acho que funciona assim na Abrafim também, na RIPA também, mas eu acho que Deja, ele aborda sempre essa coisa do afeto, né, da busca pela compreensão que vai para além do campo profissional, sabe? E que eu acho que o fato desses grupos terem se juntado no momento de dor, que é o que Pedro, a gente tem um amigo nosso no grupo que ele fala muito isso, as pessoas se juntam ou pela dor ou pelo amor, né? Então a gente se juntou pela dor, né? Quando a gente se junta por um momento de dor, as coisas, os laços são diferentes, né? Então eu sinto que em relação ao acorde a coisa vai para além da questão profissional, para além da questão de mercado, e na verdade eu já tenho trazido isso para a minha vida como profissional, pensar sobre essas questões da sociedade. Eu já trago isso para a curadoria do Porto Musical, que é o evento que eu faço, de como é que a gente pode usar, através das nossas ações e associações, né? Como é que a gente pode olhar para a sociedade como um espelho e questionar limites, questionar formatos e pensar sobre a saúde emocional dos profissionais que estão ali, né? E, sem dúvida nenhuma, eu encerro assim dizendo que está mais nítido do que nunca, mais óbvio do que nunca, que é impossível trabalhar sozinho. Com cultura nunca foi possível, agora menos ainda, e que é impossível trabalhar com cultura sem política ativa, constante, em todos os lugares, em todo o tempo. Então, eu acho que a perspectiva, é isso que Thales falou e Deja falou, é manter a união com base no afeto, buscando a estabilidade, buscando políticas públicas, com ternura, mas com o pé na porta, porque só a gente vai poder fazer isso, né? E, por fim, encerro dizendo que ainda bem que Thales veio com óculos, porque se ele tivesse sem óculos ia ser difícil distinguir Thales e Deja são muito parecidos. Eles são parecidos mesmo. E, assim, desejar a vocês um pouco mais de paciência, porque Thales falou que a gente está mais de saco cheio mesmo com essa coisa virtual, e tá mesmo, mas agora, com a execução dos projetos da Lei Aldir Blanc, meu amigo, que vai ser uma enxurrada de projeto virtual e digital, que agora o que eu posso dizer para vocês está apenas começando. Melina, muito obrigada por isso. Sem recurso, a gente não parou de produzir. Recurso, a gente não parou de produzir virtualmente. Imagine agora com recurso. Liga aí. Muito obrigada pelo convite, Sertão Alternativo. Adorei retribuir a sua presença no Porto Musical desse ano, que foi o último rolê do ano. O rolê presencial, o Porto Musical aconteceu. Foi ótimo. Né? E
Muito obrigada, Lai, por você ter me convidado, eu poder retribuir sua presença. Obrigada, Adeja, não conhecia, mas já conhecia a Ripa. Adorei, a gente tem que ficar mais em contato mesmo. Reencontrar Thales, meu amigo de muitas viagens de avião e conversas e reuniões. Fico feliz com a volta da Abrafim, fico feliz com os movimentos que vocês sempre fazem, são muito fortes, muito importantes para Moer tudo. Lai, um beijo bem grande e obrigada. Outro. Eu que agradeço, viu, Melina, Deja, Thales, por terem aceitado o convite e por ter contribuído com o festival. E aí eu espero que a gente possa fazer outras histórias aí juntos. Gratidão, de verdade. Obrigada. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Obrigado, beijo. Foi ótimo, adorei o papo. Que passe essa Aldir Blanc logo. Passe a pandemia logo, não é? Pra gente. É.